A história desse bico é uma homenagem. E tinha uma senhora, Dona Mary, que amava trabalhar com bicos. E ela pediu para o seu Wilton se ele podia ver se ele criava alguma coisa, algum bico diferente, que ela pudesse fazer com ele vários tipos de acabamento, mas que ele ficasse mais fundo. Aí ele, pensando nela, criou esse bico aqui e fez a homenagem para ela. Existe uma afinidade de bicos no mercado. Qual você indica para quem está começando no ramo da confeitaria? Olha, bico, eles são assim uma das peças mais importantes na parte da decoração. A gente tem vários tipos de decoração hoje em dia, mas bico sempre está presente nos nossos bolos, né? Então eu vou te indicar alguns bicos básicos e uns bicos especiais também, que aí você pode diversificar a decoração do seu bolo, tá? Os bicos básicos, o que você vai começar? Começa pelo número 3, que é o perlé. Dentro dessa linha de bicos perlé, nós temos uma variedade bem grande. Ele começa pelo número 1, ou até um L, que é mais fininho, que é bem fininho o número 1. Aí ele vai aumentando a espessura. 2, 3, 4, até chegar ao 12. Depois disso, o que que faz? Ele passa a ser bico tamanho industrial, que a gente chama de industrial. Mas são os bicos grandes, tá? Aí ele tem, por exemplo, 1A, 2A. Mas se você já começar com um bico perlé 3, ele já vai te ajudar em muita coisa. Se eu quero um pouquinho maior, o 12 também. Então, dentro da linha de perlé, que é esse bico que tem um buraco só, liso, tá? O 3 e o 12 já começa bem, mas não pode ser só perlé, eu preciso ter outros bicos. Então, um dos bicos principais que a gente usa muito é bico pétala. E assim como o perlé, ele tem uma variedade de números. O 104 é básico. Todo mundo que tem que ter o bico 104. Eu ainda diria o seguinte, ó. Tenha pelo menos 2 do 104. Porque às vezes eu quero fazer uma flor que tem 2 cores. Aí você pode pensar, mas flor com 2 cores? Tem. Tem. Ela chama amor perfeito. De um lado ela é de uma cor, do outro lado ela é outra cor. Por exemplo, roxo e amarelo. Né? Do lado é roxo, do outro lado é amarelo. Então eu preciso de 2 bicos, senão eu não termino nunca de fazer essa flor, tá? Outra coisa que você pode ter também, outra numeração de bico, são os bicos folha. O bico folha a gente usa para fazer os arranjos com as flores, a gente usa na lateral, é um bico muito usado, tá? Então, um número assim que você pode ter que vai te ajudar em geral é o 352. Esse 352 você usa tanto para lateral quanto para folha. Mas se eu quero uma lateral assim com mais gordinha, mais trabalhada, aí você vai usar a linha do bico folha 69 ao 70. Então todos os bicos ele tem variação de números, desde o pequenininho até o maior e o tamanho industrial. Você pode usar nessa faixa, 69, 70 é um tamanho muito legal para acabamento de arranjo de flores ou acabamento de lateral, tá? Ou um ou outro, ou 352 ou o 70. Se der, compra os dois, se não, ou um ou outro, tá? E aí nós temos também a linha pitanga, que é muito, mas muito usada. Ela começa com o número 13 e vai até 32, depois tem os tamanhos que são diferenciados e os tamanhos que a gente chama de industrial ou grande. Dentro do bico pitanga, o que seria interessante você ter? Um 18, um bico 21 e um 190. Pelo menos 3 números de pitanga, tá? Que eles vão fazer não só pitanga, como faz também flores. Faz lateral, faz borda, faz rodapé, faz cordinha. Nossa, pitanga é muito usado. E não pode faltar, nessa linha de bico grande, o bico que tá assim famosão e acho que vai ficar para a vida toda, que é o bico 1M. Esse bico 1M, ele tem história.
Ele é um bico diferenciado, ele é pitanga, com os dentinhos mais fundos e não tem muitos dentes, não. Tem pitanga que tem mais dentinho que ele. A história desse bico é uma homenagem, tá? Esse bico foi criado pela empresa Wilton e tinha uma senhora, Dona Mary, que amava trabalhar com bicos e ficava inventando e criando modelinhos diferentes de cada bico. E ela pediu para o seu Wilton se ele podia ver se ele criava alguma coisa, algum bico diferente, que ela pudesse fazer com ele vários tipos de acabamento, mas que ele ficasse mais fundo e conseguisse fazer as rosinhas. E aí ele, pensando nela, criou esse bico aqui e fez a homenagem para ela. Então ele é um M de Maria, de Mary, tá? Se você não sabia da história, é bem interessante a história desse bico, né? E a gente usa muito em tudo, lateral, flores, etc., como eu falei. Na sequência, nós temos os bicos especiais, que eu tinha comentado lá no começo, que eu falei para vocês que a gente devia ter alguns bicos especiais, além dos tradicionais. Por exemplo, o que é um bico especial? Um bico chuveirinho. O bico chuveirinho, ele vai facilitar a minha vida pra caramba. Ele é o bico com vários furinhos no tamanho de um bico 1 ou de um bico 2, depende da marca, tá? Um perlê 1 ou perlê 2. E quando eu for fazer uma flor ou uma grama, eu não preciso ficar pegando o perlê e apertando de um em um lá a vida toda. O chuveirinho já vai fazer esse trabalho várias vezes. E tem ele também, tamanho industrial. Todos os pequenos eu tenho tamanhos grandes. Você pode comprar um chuveirão, que também vai te ajudar pra caramba. E aí nós temos umas variações de bicos com tamanhos diferentes para fazer flores ou para fazer acabamentos, que você pode ir adquirindo com o tempo. Como eu falei do pétala, não tem o 104, então tem o 103. Ah, o folha, eu não falei 69, 70, tem o 67. Ah, tem uma pitanga 13, tem um 18, eu posso pegar um 14. Então você pode ir variando e fazendo aquela caixa maravilhosa de bicos. Mas além desses, tem uns bicos que são exclusivos para babado. Às vezes com a pitanga, com folha, eu faço babado, eu consigo fazer aquele babado bonito. Mas tem um bico que ele só faz babado. Então você pode adquirir também esses bicos, por exemplo, o 2D, o 2B, o 366, o 48. Tem um monte de bicos que faz babado que vocês podem ter e eles são um tamanho só, eles não têm assim tamanhos diferentes. Igual o pitanga tem vários tamanhos, não, ele tem aquele tamanho e acabou. É bom para você fazer saia de boneca, fazer lateral do bolo, a borda tá usando muito também, tá? O que você deve fazer? Vai adquirindo os bicos e tendo essa variedade de bicos, para quê? Não só para o seu cliente, mas para você também sair da rotina. O confeiteiro cansa de ficar só fazendo pitanguinha, pitanguinha, pitanguinha. Tenha bicos variados, crie modelos, se arrisque, faça modelos diferentes, tá? Pega o bico e faz coisas diferentes para você ver a inovação no seu bolo. A pessoa fala, nossa, ela criou isso aqui, ó. Olha, fulano criou aquilo ali. É interessante você poder explorar dos bicos, tá? Mas a gente não pode esquecer que bico precisa de manga de confeitar, né? Então você pode ter assim a manga de confeitar, que a gente chama de descartável. Tem ela grande, tem ela menor e tem de vários materiais, de plástico, de lona, tem aquelas de tecido. Aquela de tecido eu não gosto não, ela acaba que vai ficando com cheiro ruim. Eu prefiro a descartável, que não é tão descartável quanto a gente pensa, né? Dá para você lavar e reutilizar até ela estourar. E como é plástico, ela não vai ficar tão cheiro assim forte. Usou o chantilly, lavou, ela permanece boa por muito tempo. Ela vai saindo a marca da indústria, mas você consegue usar a manga de confeitar sem problema nenhum, tá? E se você gosta, você pode usar também a matriz, que tem aquela pecinha pequena e tem a maior para bicos industriais, que vai facilitar trocar o bico na manga de confeitar. Você pega, corta a ponta da manga, coloca a parte grande da matriz dentro,
o bico e enrosca. Aí eu tô com glacê aqui, nossa, eu queria usar esse glacê com outro bico. Desenrosca, põe outro bico, enrosca de novo e trabalha novamente. Então a matriz ou o suporte, tem gente que fala suporte também, né? Ou acoplador, o nome que você quiser aí, tá? Vai facilitar nessa troca. Se eu não tiver ele, o que eu tenho que fazer? Eu tiro todo o glacê de dentro, lavo, põe o bico, põe o glacê de novo, vou trabalhar. Então, é bem interessante ter também a matriz para poder estar trabalhando com os bicos, tá? Gente, foi bem legal, né? Que interessante. Cada detalhezinho que a gente trabalha na cozinha tem um acessório, tem um utensílio que a gente precisa usar no nosso dia a dia. Se vocês gostaram do meu vídeo, coloca aqui nos comentários. Gostei, chefe, quero mais. Coloca alguma dúvida, algum utensílio que você tem aí na sua casa e você ainda não sabe usar, eu vou procurar te ajudar, tá bom? Mas não esquece, gente, compartilha só com todo mundo. Lembra de se inscrever no meu canal, que eu tenho YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, @chefcrevoci. Até a próxima!